Naquela manhã, o café estava frio antes mesmo de tocar a mesa. Eu observava o vapor se dissipando lentamente e sentia que algo, mesmo que pequeno, havia mudado entre nós. Ela falava pouco havia dias, e quando falava, suas palavras vinham medidas, quase ensaiadas. Eu tentava ignorar o desconforto, dizendo a mim mesmo que era apenas cansaço ou rotina, mas lá no fundo sabia que não era isso. O silêncio dela era novo, não trazia paz, trazia distância. Eu observava os detalhes dela à mesa, o jeito como desviava o olhar quando eu perguntava sobre o dia, como mexia a colher no café por tempo demais, sem realmente querer bebê-lo. Havia um script invisível em tudo, e o que doía mais era perceber que ela parecia mais à vontade fora de casa do que ao meu lado. A cada notificação que vibrava no celular dela, meu coração disparava sem razão, ou talvez com razão demais. Não era ciúme, era intuição, algo que sussurra e insiste quando a razão tenta calar. Dizem que o amor cega, mas a dor ensina a ver, e naquela semana, comecei a enxergar. Pequenos sinais se acumulavam como gotas antes da tempestade, saídas rápidas sem explicação, atrasos justificados com o mesmo tom cansado de quem já tem a desculpa decorada, e aquele perfume diferente quando ela voltava. Um perfume que eu não lembrava de ter comprado. Quando finalmente decidi perguntar o que estava acontecendo, esperava uma resposta direta, um alívio, qualquer coisa. Mas o que veio foi aquela risada que disfarça nervosismo. Ela se aproximou, tocou meu ombro e disse que eu estava imaginando demais, que trabalhava demais, que precisava confiar mais. E eu quis acreditar. Porque a alternativa, perder a confiança, era mais assustadora do que qualquer mentira. Naquela noite, ela dormiu rápido, como se tivesse desligado o mundo. Eu fiquei acordado, observando o movimento leve da respiração dela. É estranho como o corpo pode parecer tão familiar e tão distante ao mesmo tempo. Toquei suavemente a aliança no meu dedo e percebi o quanto ela pesava. Era como se de repente carregasse todo o peso do que ainda não sabíamos um sobre o outro. Os dias seguintes se arrastaram entre sorrisos automáticos e conversas curtas. Eu aprendi a medir as pausas dela, a interpretar o silêncio. Uma noite, quando o telefone dela vibrou na cozinha, não resisti. Olhei a tela, e havia apenas um nome salvo por iniciais. Friamente simples. Quando vi a mensagem, senti um frio rasgar o estômago. Senti sua falta hoje. Ela entrou na cozinha segundos depois, com um susto mal disfarçado. Disse que era um colega de trabalho, riu, trocou de assunto e apagou a mensagem diante dos meus olhos. Eu tentei disfarçar, mas dentro de mim algo se quebrou. A confiança, quando trinca, nunca volta a ser inteira. Passei os dias seguintes observando mais do que falando, tentando entender o que ainda era verdade. Os cheiros, as rotinas, os horários, tudo parecia ter passado despercebido por tempo demais. A dúvida se tornou companhia constante. Uma noite, ela pediu que eu assinasse alguns papéis do banco. Falou rápido, disse que era coisa simples, só uma atualização. Assinei mecânico, sem pensar. E depois, enquanto guardava os documentos na pasta, vi o que parecia um envelope diferente entre as folhas. Era antigo, um papel amarelado, desgastado. Havia o nome dela escrito à mão, mas em uma caligrafia que não era minha. Não tive coragem de abrir naquele momento. Apenas o guardei de volta, com o coração pesado e a certeza de que aquela carta, o que quer que fosse, carregava respostas que talvez eu não quisesse ouvir. Na manhã seguinte, ela vestiu um sorriso ensaiado e disse que viajaríamos no fim de semana. Achei estranho, depois de tanta tensão. Disse que queria um tempo a sós, reviver momentos, lembrar quem fomos. Soava bonito demais para ser real. E, mesmo assim, aceitei. Porque às vezes o amor não quer perceber o óbvio, quer se agarrar à memória do que um dia foi. Aceitei o convite e passei o dia tentando me convencer de que ainda havia algo a salvar. Mas o destino tem o hábito cruel de nos colocar exatamente diante daquilo que tentamos evitar. Na véspera da viagem, acordei no meio da madrugada e ouvi um barulho vindo do escritório. As luzes estavam acesas. Caminhei devagar, e através da porta entreaberta, vi ela chorando baixinho, segurando o mesmo envelope nas mãos. Quando me viu, congelou. Escondeu a carta rápido demais. Disse que era besteira, lembranças antigas. Sorriu entre lágrimas. Foi nesse momento que percebi, a mentira não é o oposto da verdade, é o medo dela. E ali, olhando para aquela mulher que dizia me amar, algo dentro de mim começou a mudar. Nos dias que se seguiram, o silêncio dela se tornou um som constante dentro de mim, um eco difícil de ignorar.
Tentava agir como se nada tivesse acontecido naquela madrugada, mas o peso do que eu vira não me deixava em paz. A maneira como ela segurava aquele envelope, o tremor nas mãos, os olhos carregados de um medo que não entendi, tudo me perseguia. Era como estar numa sala cheia de fumaça, procurando uma saída que talvez nem existisse. Quando o amor se mistura com a dúvida, até o respirar começa a doer. E foi assim que os dias passaram, cada gesto dela analisado, cada palavra pesada na balança invisível da suspeita. A viagem que ela propôs se aproximava e, apesar do turbilhão dentro de mim, aceitei ir. Talvez eu quisesse respostas, talvez quisesse apenas entender onde havíamos nos perdido. Na manhã em que partimos, ela parecia leve, quase animada, como se estivesse iniciando um novo capítulo, e eu observava aquilo com uma estranha mistura de esperança e medo. Pegamos a estrada em silêncio. O rádio tocava uma música antiga, uma daquelas que costumávamos cantar juntos, e pela primeira vez em muito tempo ela olhou para mim e sorriu de verdade. Mas havia tristeza naquele sorriso, como se dissesse adeus. Chegamos a uma casa simples perto do lago, uma dessas que guardam mais memórias do que conforto. Era um lugar que costumávamos visitar no início do nosso casamento. Enquanto ela abria as janelas e deixava o vento entrar, algo em mim começou a perceber a ironia de tudo. Voltávamos ao início, mas já sabíamos o fim. Tentei relaxar, tentei acreditar que talvez aquele tempo fosse o que precisávamos para nos reconectar. À noite, fizemos jantar juntos. Por alguns minutos, quase esqueci a desconfiança, quase acreditei que éramos os mesmos de antes. Mas o instinto não se cala. Quando ela foi tomar banho, decidi procurar pelo envelope. Eu precisava saber o que estava sendo escondido. Vasculhei a mala, o casaco, a bolsa, até encontrar. Estava dentro de um livro que ela sempre carregava, entre duas páginas marcadas por uma pétala seca. Minhas mãos tremiam. Pensei em não abrir, mas a curiosidade pesava mais do que o medo. Rompi o lacre amarelado e olhei para dentro. A letra era a mesma que eu havia visto naquela noite. As primeiras linhas me travaram o coração. Perdoe-me por ter ido embora sem me despedir. Eu precisava contar a verdade, mesmo que tarde demais. A carta era longa, escrita por um homem chamado Rafael. Ele dizia ter conhecido minha esposa anos antes do nosso casamento, e que nunca deixou de amá-la. Contava sobre promessas que não puderam ser cumpridas, sobre um segredo que os ligava para sempre. Falava de um filho que ela havia perdido, algo que nunca me contou. Lágrimas borravam meu campo de visão conforme eu lia, mas continuei até o fim. A última frase parecia um golpe. Se você está lendo isso, é porque ela decidiu não mentir mais. Ouvi passos atrás de mim. Ela estava parada à porta, com o rosto molhado de lágrimas. Não parecia surpresa por me ver com a carta. Ficou em silêncio por alguns segundos, como se não soubesse por onde começar. E então disse, com voz trêmula, que guardava aquele passado com vergonha e medo, que me amava, mas que nunca conseguirá se perdoar pelo que aconteceu antes de mim. Contou que Rafael havia morrido num acidente, e que aquela carta foi entregue a ela anos depois, como se o passado tivesse voltado para cobrar aquilo que ficou escondido. O chão parecia desaparecer sob meus pés. As palavras dela vinham nítidas, mas minha mente recusava. Eu só conseguia pensar em cada gesto, cada mentira, cada sorriso ensaiado, tentando entender se algum deles tinha sido verdadeiro. Ela dizia que me amava, que nunca quis me perder. Mas como confiar em quem viveu escondendo algo tão profundo? A dúvida era uma faca de dois gumes, machucava, mas também impedia que eu soltasse. Passei a noite acordado, sentado na varanda, ouvindo o vento batendo nas janelas. Ela dormia dentro da casa, ou fingia dormir. Às vezes parecia que o silêncio falava mais do que qualquer conversa. O lago refletia a lua, e naquele reflexo eu via tudo o que deixamos escorrer pelas nossas mãos. O amor, quando ferido, não morre, ele muda de forma, vira ausência, distância, recordação. E naquela madrugada fria, percebi que talvez o que eu sentia já não fosse amor, mas o luto dele. Ao amanhecer, ela se levantou e veio até mim. Trazia uma expressão cansada, resignada. Disse que não queria mais mentir, que precisava me contar o resto. Explicou que, quando o acidente aconteceu, ela estava grávida e teve complicações. Perdeu o bebê, e o médico avisou que dificilmente poderia ser mãe novamente. Disse que guardou o segredo por medo de que eu a visse quebrada, incompleta. Ao ouvir aquilo, senti compaixão, dor, raiva, tudo ao mesmo tempo, e uma vontade desesperada de entender por que o amor precisa doer tanto para provar que é real. Ela segurou minha mão e pediu perdão. Não aquele perdão leve, que se pede por hábito,
mas aquele que rasga. Disse que, mesmo amando Rafael, havia encontrado em mim um tipo diferente de amor, mais maduro, mais seguro. Chorava enquanto falava, e eu, sem forças para responder, apenas deixei o silêncio responder por mim. No fundo, uma parte de mim entendia. O amor humano é cheio de sombras, e às vezes mentimos para proteger, não para enganar. Mas a linha entre os dois é fina demais. A viagem terminou alguns dias depois. Voltamos para casa em um silêncio que dizia mais do que qualquer briga. Ela se apoiava na esperança de um recomeço, e eu tentava encontrar espaço dentro de mim para compreensão. Mas a imagem da carta, as palavras de Rafael, e a verdade escondida por tanto tempo estavam presas na minha mente. Era como uma ferida recente que não cicatrizava. Quando o carro entrou na garagem, olhei para ela e percebi que algo havia mudado definitivamente. Mesmo que ainda estivéssemos juntos, alguma coisa em nós já estava de partida. Os dias após a volta foram marcados por um silêncio que pesava em cada canto da casa. A rotina parecia a mesma, mas tudo havia mudado. As manhãs já não tinham risadas, os jantares eram pontuados por palavras soltas, e até o som das chaves na porta soava diferente, mais distante. Havia uma sensação de fim no ar, algo que nenhuma tentativa de normalidade conseguia disfarçar. Ela tentava agir com leveza, oferecia café, perguntava do trabalho, mas por trás de cada gesto havia uma culpa silenciosa. E eu respondia no automático, sem saber mais se estava tentando recomeçar ou apenas prolongando o inevitável. Passei a evitar olhar diretamente para ela. Era como se o olhar denunciasse tudo aquilo que o coração ainda não sabia dizer. Às vezes, eu me perguntava se teria sido melhor não ter descoberto nada. A ignorância, quando se ama, às vezes é um tipo de refúgio. Mas agora cada lembrança parecia contaminada. As viagens, as fotos, os aniversários, até as risadas antigas, tudo carregava um peso estranho, como se houvesse um fantasma em cada lembrança. Numa noite de sexta-feira, ela me esperava com o jantar pronto. Havia tentado recriar um dos nossos pratos preferidos, algo que fazia quando queria marcar um novo começo. A mesa estava posta com cuidado, e o cheiro da comida enchia a casa de um calor que há muito eu não sentia. Quando me sentei, ela respirou fundo e disse que não aguentava mais o silêncio, que preferia enfrentar a dor do que continuar vivendo na ausência. Falou que entendia se eu nunca a perdoasse, mas que precisava tentar reconstruir a verdade, mesmo que isso custasse tudo. A sinceridade dela me desarmou. Eu não tinha uma resposta, só um cansaço que invadia até o respirar. Disse que precisava de tempo, que havia coisas que não se consertam com palavras, que o perdão não nasce num discurso, mas no tempo. Ela chorou em silêncio e assentiu, como quem já esperava ouvir aquilo. E foi nessa noite que percebi o quanto o amor também exige coragem para não insistir quando tudo o que sobrou é dor. Nos dias seguintes, comecei a sair mais de casa. Longas caminhadas sem destino, cafés onde ninguém me conhecia, ruas silenciosas que pareciam ouvir melhor do que as pessoas. Era como se eu precisasse redescobrir quem era fora daquela relação. Porque às vezes, no esforço de manter o amor, a gente se perde de si mesmo. Com o tempo, percebi que minha raiva abrandava, mas o vazio crescia. Em uma dessas caminhadas, parei diante de uma vitrine e vi o reflexo do meu rosto. Olhos cansados, ombros pesados, e uma expressão que eu mal reconhecia. Foi ali que entendi. Uma parte de mim ainda buscava respostas, mas outra parte só queria paz. Voltei para casa decidido a conversar de verdade com ela, sem acusações, sem máscaras. Precisava entender se ainda havia algo a ser salvo ou se era hora de aceitar o fim. Encontrei-a sentada na varanda, com o mesmo envelope sobre a mesa. Ela me olhou como se soubesse que aquele seria o momento decisivo. Disse que havia relido a carta e percebeu o quanto permitirá que o passado comandasse o presente. Que não queria mais viver presa à dor, nem me arrastar junto com ela. E, com uma voz serena, completou: se for para ficar, que seja por amor, não por pena. A simplicidade daquelas palavras atingiu mais fundo do que qualquer confissão. Ficamos em silêncio durante muito tempo, observando o cair da noite. Era estranho como, mesmo em meio ao fim, ainda havia ternura. O amor não desaparece da noite para o dia, ele se transforma em algo mais calmo, quase triste, mas ainda reconhecível. A casa já não era um campo de batalha, era um lugar de despedida gradual. Começamos a falar sobre o futuro como quem desmonta um mar aos poucos, com cuidado para não quebrar mais do que já estava quebrado. Ela disse que talvez fosse melhor passar um tempo na casa dos pais, colocar a cabeça em ordem. Eu concordei, não porque queria distância, mas porque entendi que era o passo necessário. No dia seguinte, ajudou a arrumar algumas malas.
Nenhuma briga, nenhum grito, apenas uma melancolia leve pairando no ar. O amor, quando chega ao limite, aprende a dizer adeus sem escândalo, apenas com o silêncio de quem entende que o ciclo terminou. Naquela noite, depois que ela saiu, sentei na mesma mesa onde jantamos pela última vez. A casa parecia maior, mais vazia. Sobre a mesa, ficou o envelope, agora aberto, com a carta ainda dentro. Peguei-a mais uma vez, relendo cada linha. Mas dessa vez, o sentimento era diferente. Já não havia raiva, apenas gratidão por ter conhecido um amor que, mesmo imperfeito, foi real por um tempo. Às vezes, as pessoas se amam do jeito que conseguem, e isso nem sempre é o suficiente para durar. Enquanto dobrava a carta, pensei em como a vida é feita de escolhas silenciosas. Ela escolheu esconder, e eu escolhi acreditar. No fim, ambas foram tentativas de proteger o que tínhamos, ainda que do jeito errado. O telefone vibrou em cima da mesa. Era uma mensagem dela, obrigada por me ouvir, por me ver de verdade. Respondi apenas, cuide de você, e desliguei as notificações, como quem fecha uma porta com cuidado. Os dias seguintes foram de um silêncio diferente, mais sereno. A dor ainda estava ali, mas agora vinha misturada com compreensão. Comecei a dormir melhor, a comer melhor, a conversar com pessoas que antes não via há tempos. Aos poucos, a vida foi voltando a ter tom, cor, movimento. Descobri que o fim de um amor não é o fim de tudo, é apenas o retorno ao próprio eixo. Certa manhã, encontrei uma fotografia esquecida na gaveta. Nós dois rindo, no tempo em que tudo era simples. Guardei a foto de volta, não como quem se prende, mas como quem reconhece uma parte bonita da própria história. Não há vergonha em ter amado, mesmo quando termina. Ali, percebi que perdoar não é esquecer. É aceitar o que foi, sem desejar que tivesse sido diferente. Algumas semanas se passaram desde que ela foi embora, e a casa começou a se transformar em um espelho de mim mesmo. Cada cômodo guardava um vestígio, uma sombra, um cheiro que teimava em não desaparecer. O travesseiro ainda tinha o formato do rosto dela, e o som da chaleira lembrava as manhãs que pareciam eternas. No início, tentei preencher o vazio com rotina, como quem tenta enganar o tempo, acordar cedo, arrumar tudo, criar ordem onde o coração insiste em deixar o caos. Mas há coisas que nem a organização alcança. O silêncio de quem partiu continua ali, se movendo com o vento e sussurrando lembranças nos cantos mais quietos. Certa tarde, decidi abrir as janelas e deixar a luz entrar. Era algo que ela sempre fazia. O ar fresco trouxe uma sensação estranha de paz e melancolia misturadas. Comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. O relógio na parede que parara no dia em que ela saiu, a planta que murchava perto da janela, o retrato pendurado na sala. A vida tinha parado junto com ela, e agora parecia pedir movimento. Foi então que percebi que, apesar de tudo, o amor deixava rastros bonitos. Mesmo quando acaba, ele ensina onde estavam as cores que esquecemos de ver. Voltei a trabalhar com mais energia. Colegas que notavam meu silêncio começaram a se aproximar, convidando para conversar, para sair. A princípio, recusava. O coração, quando ainda dói, se protege de qualquer tentativa de alegria. Mas um dia aceitei. Fomos a um café no centro, e ali, entre risadas tímidas e histórias banais, notei algo diferente. Estava ouvindo sem desconforto. Era como se a dor tivesse, pouco a pouco, se transformado em aceitação. Conversamos por horas, e pela primeira vez em muito tempo, voltei para casa sem o sentimento de ausência. Era pequeno, mas era um começo. Nessa mesma noite, ao entrar em casa, senti que o espaço já não parecia um túmulo, mas um abrigo de lembranças. Fui até a mesa, onde a carta de Rafael permanecia guardada. Peguei-a e reli mais uma vez, com olhos diferentes. Aquelas palavras, que antes haviam destruído tudo, agora pareciam um capítulo que finalmente se fechava. Ele amara, ela também, e eu estive no caminho dos dois, não como vítima, mas como parte da jornada de alguém que ainda estava aprendendo o que é amar sem se perder. A verdade, quando chega, assusta, mas com o tempo, se torna libertadora. Guardei a carta numa caixa, junto de outras pequenas lembranças, ingressos de cinema, bilhetes rabiscados, fotografias amareladas. Não como quem se prende ao passado, mas como quem reconhece o valor das histórias que moldam o que somos. A cada objeto guardado, um pedaço de dor parecia se dissolver. O tempo tem esse poder sutil de rearrumar o coração, sem pedir permissão. Na semana seguinte, recebi uma mensagem dela. Dizia apenas: posso passar para pegar algumas coisas? Respondi que sim.
Durante os dias que antecederam o reencontro, senti o coração acelerar de um jeito que há muito não sentia. Não sabia se era medo, saudade ou curiosidade. Quando ela chegou, o tempo pareceu voltar alguns meses. Estava diferente, mais leve, com um brilho nos olhos que há muito não via. Entrou devagar, olhou ao redor e sorriu de leve, como quem reencontra uma parte esquecida da própria vida. A casa está diferente, disse, observando os detalhes. Acho que foi o tempo, respondi. Ficamos ali, lado a lado, por alguns minutos, sem saber como começar. Ela agradeceu pela paciência, pediu desculpa por tudo que havia causado, e contou que estava fazendo terapia. Falou de como a culpa consumia e de como estava tentando se perdoar. Eu ouvi em silêncio, e pela primeira vez não havia raiva, apenas compreensão. Quando terminamos, ela entregou algo, uma pequena caixa de madeira. Disse que era uma lembrança que queria me deixar. Abri depois que ela partiu. Dentro, um colar que eu havia dado a ela no nosso primeiro aniversário de casamento e um bilhete curto. O amor não foi perfeito, mas foi sincero. Aquilo bastou para desmontar qualquer barreira. Percebi que, mesmo com tudo o que aconteceu, havia verdade entre nós. Talvez o amor não precise durar para ser real. Às vezes, ele cumpre seu papel e segue seu curso, como o rio que encontra o mar. Nos dias seguintes, a lembrança do reencontro deixava uma sensação boa, quase serena. Eu me peguei lembrando dos momentos bons sem dor, e isso era novo. A saudade, quando amadurece, vira gratidão. Comecei a escrever sobre tudo o que vivi, como forma de colocar para fora o que ainda não cabia no silêncio. As palavras fluíam com uma facilidade que me surpreendia. Escrever se tornou um modo de curar. Com o tempo, percebi que o amor que doía agora servia de matéria para algo novo. Não um novo romance, mas uma nova versão de mim. Uma parte mais inteira, mais calma, consciente de que o amor verdadeiro não é o que nunca erra, mas o que ensina, transforma e liberta. Aprendi que o perdão não é um presente ao outro, é um presente a si mesmo. É o ponto em que a dor deixa de comandar a vida. Numa tarde qualquer, sentei diante do lago onde ela e eu havíamos estado naquela viagem. O cenário era o mesmo, mas eu já não era. O vento soprava leve, e as lembranças vinham sem peso. Peguei uma pedra e joguei na água. Vi as ondas se espalharem, e tive a sensação de que era exatamente isso que o tempo faz com nós. Leva embora o que precisa ir, mas deixa o rastro sereno de algo que um dia foi profundo. Olhei o reflexo da água e sorri. Pela primeira vez desde tudo, senti paz. E entendi que, às vezes, o amor também é isso, aprender a seguir em frente sem rancor, com o coração limpo, grato pelas feridas que ensinaram a sentir. O tempo passou, e com ele veio uma calma silenciosa, quase estranha. Já não acordava com o peso no peito, nem me pegava revendo mensagens antigas ou buscando sinais do que poderia ter sido diferente. A dor, que antes me consumia, agora era apenas uma sombra discreta que me lembrava de onde vim e de tudo que aprendi. Às vezes, me perguntava se ela também sentia o mesmo, se olhava para trás com arrependimento ou com o mesmo tipo de gratidão que começava a surgir em mim. Mas logo percebia que essa resposta já não importava. Havia chegado o momento em que o passado deixava de ditar o presente. Comecei a sair mais, conversar com pessoas novas, sorrir sem medir o motivo. Em cada rosto desconhecido, percebia fragmentos de histórias, de dores, de recomeços. Passei a compreender que o amor, de alguma forma, nos conecta a todos, mesmo quando termina. Ele deixa marcas que nos ensinam a olhar o outro com mais paciência e a nós mesmos com menos exigência. Um dia, depois do trabalho, decidi voltar àquele café onde havia me sentido vivo pela primeira vez após a separação. Sentei na mesma mesa, pedi o mesmo café, e percebi que o gosto já não era o mesmo, ou talvez fosse eu quem mudará. Enquanto observava o movimento das pessoas na rua, uma moça se aproximou e perguntou se podia sentar. Disse que todos os outros lugares estavam ocupados. Sorri e concordei. Conversamos de forma leve, quase casual. Ela falava sobre o trabalho, sobre viagens, sobre a vontade de recomeçar em outra cidade. Havia algo tranquilo nela, uma simplicidade honesta que me fez ouvir sem pensar em mais nada. Com o passar do tempo, percebi que já não comparava, não temia, não desconfiava. Estava apenas presente, vivendo o momento como ele vinha. E foi assim que percebi que estava pronto para algo novo, não porque o passado deixou de existir, mas porque aprendi a caminhar com ele ao lado, sem carregar o peso. Alguns meses depois, voltei à antiga casa apenas para buscar alguns documentos. O lugar estava vazio.
As cortinas abertas deixavam a luz entrar, revelando um ambiente diferente daquele que deixei. O eco dos passos soava familiar, mas o sentimento era outro. Caminhei até o quarto, o mesmo onde tantas conversas morreram em silêncio. Sobre a cômoda, restava apenas um porta-retratos sem foto. Fiquei ali por um tempo, e percebi que não havia mais dor, apenas um tipo de ternura discreta. Porque o amor, mesmo quando termina, continua sendo parte daquilo que nos forma. Peguei o porta-retratos e levei comigo, não por apego, mas como lembrança do que foi verdadeiro. Às vezes, as coisas mais simples guardam significados profundos. Saí da casa, trancando a porta com cuidado, como quem sela um capítulo com respeito. Ao cruzar o portão, senti que não estava deixando nada para trás, apenas fechando um ciclo. O vento soprou leve, trazendo um cheiro familiar de jasmim, o mesmo que ela usava. Sorri com o coração calmo. Nos dias seguintes, comecei a escrever novamente. Não sobre o passado, mas sobre o amor como um aprendizado contínuo. As palavras surgiam cheias de vida, como se tivessem ficado guardadas esperando o momento certo para nascer. Escrever virou uma ponte entre o que fui e o que me tornava agora. Cada frase parecia uma conversa comigo mesmo, uma declaração silenciosa de que recomeçar não é negar o passado, e sim usá-lo como base para crescer. Um ano se passou desde tudo. A moça daquele café, chamada Clara, continuou aparecendo aos poucos, até que um dia já fazia parte da rotina. Com ela aprendi a leveza de estar, sem precisar prometer eternidade. Não falávamos de tudo que já havíamos vivido, e mesmo assim havia compreensão. Talvez porque ambos sabíamos o que é ter o coração reconstruído com cicatrizes. E cada sorriso que dávamos um ao outro era prova de que o amor não morre, apenas muda de forma. Certa tarde, andando pela rua, cruzei com ela, a mulher que um dia foi minha esposa. Estava diferente, com o olhar mais sereno, um semblante tranquilo que eu nunca havia visto antes. Ela se aproximou, trocamos um abraço breve e sem dor. Perguntou como eu estava e sorriu ao saber que eu estava bem. Falou de planos, de um novo começo também. Foi uma conversa curta, mas cheia de humanidade. Nenhum ressentimento, apenas aceitação. Quando nos despedimos, percebi que aquele era, de fato, o fim completo. E era bonito. Ao chegar em casa naquela noite, sentei diante da janela e fiquei olhando o céu. A lua estava cheia, iluminando tudo com uma calma que parecia me acompanhar. Peguei o porta-retratos e coloquei uma nova foto, não para substituir o que passou, mas para lembrar que a vida continua escrevendo histórias. A nova imagem mostrava o lago, o mesmo onde a verdade veio à tona, agora sereno, refletindo o céu. Era o símbolo perfeito de recomeço. Fechei os olhos e pensei em como a vida tem um jeito curioso de costurar o que se rasgou. Às vezes, não com os mesmos fios, nem com o mesmo desenho, mas com nova beleza. Entendi que o perdão era, no fundo, o encerramento da dor e o começo da liberdade. O amor que vivi me ensinou mais sobre mim do que qualquer acerto teria feito. E com essa consciência, adormeci leve, sabendo que aquela história, embora cheia de falhas, havia me transformado em alguém inteiro. No fim, aprendi que o amor não é feito para ser perfeito. Ele é feito para ser vivido, sentido e deixado ir quando é hora. Porque a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e quando ela chega, nada permanece igual, mas tudo, de alguma forma, se torna mais verdadeiro.